apreciarmos a companhia de Deus e Jesus na noite de hoje. E para dar início às nossas atividades, eu gostaria de solicitar a todos que fechassem os olhos nesses instantes, rogando o Senhor ao Mestre Jesus que nos abençoe e nos ilumine, trazendo sempre muita paz aos nossos corações. Obrigado, meu Deus, pela tua companhia, pela tua misericórdia e por ter nos conduzido até aqui nesta noite. Que os nossos trabalhos sejam abençoados, que os nossos pensamentos e objetivos sejam os mesmos que os teus. Que a espiritualidade amiga abençoe e conduza o nosso palestrante da noite, dando sabedoria e conduzindo os trabalhos com maestria. Que assim seja. E hoje, então, nós convidamos com muita alegria e com muito carinho nosso irmão Lucas para fazer a palestra de hoje. Lucas já é conhecido de todos nós, né, Lucas? Palestrante em nossa casa, em tantas outras, em Anápolis e região, professor, e hoje, com muita alegria, vai conduzir o estudo do Evangelho para nós. Então, fica à vontade, meu irmão. Eu agradeço ao nosso querido irmão Luiz Guilherme pelo convite, pela caridade do convite. Eu abraço carinhoso a cada um de vocês. Um grande prazer retornar a essa instituição, do qual tenho tanto carinho e tantos amigos, pessoas de boa convivência, de lembranças inesquecíveis e que fazem parte da nossa vida religiosa. Esse ano foi um ano desafiador em todos os aspectos. E desafiador no campo relacional, da convivência humana. Desafiador porque nós assistimos muitos irmãos se levantarem contra irmãos, esposos por questões ideológicas não se afinizarem com esposas, colegas de trabalho se afastarem, e nós assistimos o grande desafio relacional por mudanças que nós tivemos no nosso país. E o Brasil, no campo do trânsito, o Brasil no campo dos guetos, das favelas, é um país violento, é um país onde há muito contraste, há muita cultura da oposição. E nesses levantes de uns com os outros, vale a pena a gente trazer para o nosso estudo, para a nossa reflexão, a importância da pacificação. A importância de promover a paz, de instituir a paz, de falar sobre a paz, de promover a bênção na vida de outras pessoas. É por isso que hoje nós trouxemos o capítulo 9, item 9 e 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre a cólera. Na realidade, o capítulo é um pisca-alerta em relação a como nos comportamos de forma agressiva, como criamos contenciosos no dia a dia, e a importância de estabelecermos pontes de paz entre o ser humano. O Salmo de Davi, 37, versículo 8, Davi diz: deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. A guerra era uma constância muito comum na época de Davi. Os filisteus penaram bastante na mão dos judeus, assim como uma série de outras guerras. O sucessor de Moisés, Josué, foi um dos maiores guerreiros da história. Em compensação, Moisés não foi, mas ele foi. Estrategista militar, homem extraordinário no campo da guerra. Uma época da história humana em que a guerra era preemente para o estabelecimento da religião, para o estabelecimento do contrato social. Mas o alerta de Davi é exatamente para que o furor não tome conta, para que a paixão, o descontrole não tome conta do nosso comportamento, suba a cabeça e as nossas decisões sejam equivocadas e sejam cheias de efeitos colaterais para outras pessoas. A
A minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro e eu devo respeitar o espaço do outro, o outro respeita o meu. E assim nós traçamos o bem comum. Um exemplo que eu queria dar, esse filme me marcou bastante, Onde os Fracos não têm vez, baseado num livro estadunidense, No Country for Old Men, que conta a história de um velho xerife que não entende a lógica desse mundo moderno. O grande questionamento do xerife Bell, interpretado muito bem por esse ator, é por que o mundo anda tão cheio de violência gratuita? E o filme conta a história de um acordo comercial entre mexicanos e americanos para a venda de drogas. Houve a tentativa de roubo do dinheiro e os mexicanos contratam um matador de aluguel e o filme gira em torno desse matador de aluguel. Um homem sem escrúpulos, um homem violento, um homem descontrolado do ponto de vista de furor assassino, mas um homem frio, sem emoção nenhuma. E o xerife Bell, ele narra, logo no início do filme, algo que mexeu muito comigo na época que eu assisti. Mandei um rapaz para a cadeira elétrica em Huntsville. Fiz a prisão e testemunhei. Ele matou uma menina de 14 anos. O jornal falou que foi um crime passional, mas ele me contou que não houve paixão alguma. Ele me contou que sempre planejou matar alguém. Sabia que ia para o inferno. Eu não sabia como reagir diante disso. Quantos pais criam seus filhos e descobrem neles contravenções? Descobrem neles brigas em torcidas organizadas, descobrem neles capacidades de erro, capacidades de violência que eles não imaginavam diante da educação que fomentaram dentro de casa. Quantas vezes nós vemos essa violência gratuita quando uma pessoa é fechada no trânsito e ela desce com um facão e tenta agredir o outro sem um mínimo de civilidade, de lianeza social, o mínimo de urbanidade para entender por que o outro deu a fechada, por que aconteceu do jeito que aconteceu. Eu atendi muitos espíritos que desencarnaram com o corpo na fase da adolescência e eles passaram pela desencarnação por meio de tiroteio com a polícia. E eles passaram pela desencarnação com muito ódio desse ambiente de violência. E você conversava com eles e eles falavam: eu não vou perdoar aquele policial, porque ele tirou a minha vida e eu não admito isso e eu não vou deixar isso barato. E você vê essa carga de violência sendo levada para um mundo maior sem o mínimo de entendimento da capacidade de conviver bem para benefício de todos. E quando ele diz que no jornal não tinha nada de paixão, ele sempre planejou matar alguém, a gente vê os casos de tiroteios, não só nos Estados Unidos, mas casos aqui no Brasil, em que você vê jovens pegando armas, jovens criando gangues, equipes, e você pensa: por que isso? Qual é o sentido? E nem eles sabem explicar. Uma cólera que toma conta e é nós e eles, e vamos para o combate. Eu uma vez separei uma briga dentro da sala de aula de um punk, de uma menina punk, ela tinha quase 2 metros de altura, e 2 meninos que rasparam o cabelo e tentavam se parecer com skinheads. E eram neonazistas, eu tinha esse grupo de alunos, e eu estava dando aula de história numa turma, fui chamado para atender a outra turma e vi aquele tanto de aluno correndo. Fiquei preocupado, achei que tinha acontecido alguma explosão, alguma pane elétrica, e uma aluna apareceu na porta e disse: professor do céu, pelo amor de Deus, vai lá e socorre. Aí eu virei para os meus alunos, eram mais ou menos 53 alunos, e pedi: olha, fiquem quietinhos aí que eu vou ver o que está acontecendo ali. Quando eu saí da sala, eles saíram correndo, porque ficaram com medo, viram os professores correndo, todo mundo correndo. Eu falei: então eu vou com a cara e a coragem. Quando eu cheguei na porta, eu tinha 3 opções: ou eu parava e gravava, postava no YouTube e ficava famoso, ou então eu saía correndo, como todo mundo fez, ou eu fazia aquilo que um adulto profissional deve fazer, intervir. Era exatamente a briga por causa de uma questão de preconceito racial. Os meninos disseram que odiavam pessoas negras e que se eles pudessem matavam todas as pessoas negras do mundo. Detalhe: idade 16, 17 anos dos 2 rapazes. A menina não tolerou, pegou, arrancou um cinto cheio de pontas e partiu para a briga. E nesse contexto, a gente vê qual é a nossa cultura de mediação de conflitos. Porque se você começa uma cultura de mediação de conflitos dentro de casa, é mais fácil dar manutenção fora.
Mas se dentro de casa o esposo xinga a esposa, se dentro de casa os pais cometem bullying com os filhos, se dentro de casa incitam eles a ter preconceito com pessoas de outra cor, com pessoas de outra opção sexual, com pessoas que torcem por outro time, com pessoas que votam no partido alternativo, lá fora eles vão ter uma mentalidade mais predisposta, mais suscetível, mais impressionável para a violência. A família precisa ter uma cultura de mediação de conflitos com urgência. Isso precisa ser dialogado com as crianças desde a tenridade. Filhos, nós devemos ser pacificadores. Se nós vamos à igreja, se nós vamos ao centro, se nós vamos à mesquita, se nós vamos ao templo, se nós vamos ao terreiro, seja qual instituição religiosa nós formos, provavelmente ali é pregado a paz. Provavelmente ali é pregado o acordo, a diplomacia, o diálogo, uma interação social saudável. Mas como é que a gente constrói isso dentro do lar ou fora? Essa é a proposta do capítulo. E eu sempre me lembro do xerife Bell quando ele diz: eu não sabia como reagir diante disso. Eu mesmo não sei. Estou aprendendo. Eu acho que todos nós estamos aprendendo a lidar com essa violência que é remanescente da barbárie, da ancestralidade. É possível ordenar o que é caótico por natureza? Pergunta o filme, né? Parece que por natureza o ser humano já é caótico. Por natureza o ser humano já é violento. E eu queria estudar um pouco sobre essa pergunta. Será que realmente por natureza o ser humano é incontornável, incontrolável, desordenado, não tem um cerne, o centro de si mesmo? Vale a pena a gente refletir sobre isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, faz um estudo bem detalhado por meio de um espírito protetor que psicografou, através da médium, essa mensagem belíssima em que ele estuda sobre esse furor assassino, a cólera, esse ímpio, essa incapacidade do ser humano de autogoverno. Paulo de Tarso dizia que o domínio próprio, o autocontrole, é um dos frutos do Espírito Santo. Ou seja, que por meio da influência dos bons espíritos, a pessoa desenvolve a capacidade de domínio próprio. Mas esse fruto do Espírito Santo, ou seja, essa influência dos bons espíritos sobre a sua personalidade, sobre a sua psicologia, precisa de portas abertas. Precisa de predisposição do seu coração. Se você não quer, ninguém pode te ajudar. E aí, escreve o Espírito: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Toda vez que nós tentamos nos sobrepor sobre um outro ser humano, nós nos sentimos importantes e nos sentimos com prazer. Tem pessoas que têm prazer de se sentir num patamar superior. Mas quando nos sentimos rebaixados, ou num contraste, numa comparação, nos sentimos inferiores, o Espírito diz: nós nos entregamos à cólera. Principalmente quando nós temos essa cultura de classe, de casta, de status quo. É o meu cargo, é a minha profissão, é a minha posição política. Quem é você para me intimidar? Está mexendo com pessoa errada. Quantas vezes a gente vê pessoas da área militar que fazem isso durante uma blitz de trânsito? Você sabe com quem que você está mexendo? Olha para mim, cuidado, viu? Eu vou te demitir. A gente vê isso diariamente. Pessoas que acham que elas são o cargo, elas são o dinheiro acumulado, elas são a roupa que vestem, elas são o título. Mas nós não somos nada disso. O Espiritismo nos mostra claramente que nós somos espíritos, ponto final. Não há continuidade, somos espíritos, somos os seres inteligentes da criação. E como espíritos, aproveitando os nossos talentos, a nossa inteligência, o nosso discernimento, nós estamos em constante progresso. A palavra utilizada no livro dos Espíritos é progresso, evolução é material. Progresso. Nós estamos em avanço, nos aproximando de Deus. Quando nos afastamos de Deus, aí sofremos. E aí vem os desafios. E aí eu me lembro de uma peça fascinante, que eu acho que todos nós devíamos ler com os nossos adolescentes, que é a peça Otelo. Otelo era um mouro, na época da Guerra das Cruzadas, né? Os mouros e os cristãos, a questão da influência muçulmana dentro da Espanha, dentro de Portugal. Ele era um mouro
que ele lutou em várias guerras com Iago. E o Iago achava que, por ele ter lutado com o Otelo, que era, digamos assim, um cavaleiro, que era alguém que tinha título, poder, status quo, ele seria promovido a um posto mais especial ali dentro da soldadesca. Só que não aconteceu. Outra pessoa foi promovida. E o que o Iago sentiu? Cólera, ciúme, raiva, não perdoou Otelo. E aí ele tramou igual o adolescente de 14 anos, como o xerife Bell no filme contou, ele tramou um esquema, uma estratagema para acabar com o Otelo. A primeira coisa que ele fez é tentar denegrir a imagem do rapaz, da pessoa que foi promovida no lugar dele. Não, mas eu, Iago, tem que ser promovido? Eu que lutei do seu lado, Otelo. Como é que você faz isso comigo? Mas vamos fazer o seguinte, deixa quieto, deixa que a vida dá volta, o mundo gira e você vai ver o que vai acontecer. Depois que ele foi lá e atrapalhou a vida do personagem de Shakespeare que foi promovido, ele não se satisfez. Ele foi lá e tentou destruir a vida do Otelo. Como? Utilizando a esposa dele, utilizando a família. Mostrando para o Otelo que a Desdémona tinha um caso com esse sujeito e o Iago criou todo um artifício para o Otelo acreditar nisso. E aí seria a ira, a cólera do Iago por ciúme de não ter sido promovido e a ira do Otelo, o Moro de Veneza, por saber que a esposa tinha um caso extraconjugal. Olha o tanto que os espíritos imperfeitos complicam a vida dos outros. Eles têm uma facilidade para estragar a vida dos outros que é incrível. E a peça de Shakespeare trabalha exatamente sobre esses complicadores humanos que envolvem a cólera, a inveja, o ciúme, as intrigas, as traições, o peso das aparências. Quantos filmes e séries, quantos livros nós não vemos narrando exatamente essas paixões humanas inferiores? Essa dificuldade do ser humano e de lidar com o orgulho de querer ser melhor que o outro e de querer estar em destaque. É o que o Espírito Protetor preveniu. Então, esse estudo de casos mostra isso para a gente. Então, o Espírito Protetor continua. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto. Já viu um animal quando está nervoso? Ele sai mordendo tudo que está na frente. Tem ser humano que é assim. Quando ele está nervoso, ele sai quebrando tudo, ele sai atingindo todo mundo, descarrega em quem está do lado. Se ele for no trânsito, ele é uma bomba ambulante. Solta apertado, explosivo para tudo quanto é lado. Fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. Muitas vezes os bons espíritos até tentam nos ajudar, mas se a pessoa é alcoólatra, toma todas, chega em casa, ele não tem um filtro social, o filtro da ética, o filtro do freio, ele bate na esposa, ele agride os filhos, ele briga com o vizinho, ele põe o som na maior altura, ele perde o espírito cívico, ele desrespeita as leis, ele não entende as leis de trânsito, ele atropela as pessoas, porque ele se acha o centro do universo, onde tudo deve gravitar. O orgulho é um grande desafio, aponta o Espírito Protetor. Uma pessoa orgulhosa, ela é perigosa. Ela pode ser venenosa, ela pode ser violenta, ela pode ser tóxica. Uma pessoa orgulhosa quase sempre é muito tóxica para quem está perto. E quem acaba assimilando esse tóxico, acaba se contaminando, pode adoecer por dentro. Adoecer as emoções, adoecer os sentimentos. Quantas vezes mulheres ficam ao lado de homens grotescos durante anos e acabam assimilando essa toxicidade e acabam prejudicando não só a condição psicológica, mas até fisicamente. Adoece por dentro. Então a gente tem que se preocupar muito com isso, porque a essência do Evangelho é relacional. Convivermos bem com o outro ser humano através da empatia, se colocando no lugar do outro, oferecendo a outra face e assim por diante. Um outro caso, eu gosto muito de fazer estudos de casos para exemplificar, é esse caso, todo mundo sabe quem é, Lázaro, que infelizmente quando entrou para o mato,
polícia, pelo que ventila nos noticiários, não é eu que estou dizendo, mas muitas pessoas comentaram nos noticiários, uma vez que ele fosse pego, não era para ficar vivo. Pelo que ele fez, matou uma família, fugiu, afrontou a inteligência policial, era para ele ser morto. E ele foi morto, o corpo dele foi morto com muitos tiros. Agora pensa a condição espiritual desse irmão ao chegar na vida maior. Ele precisava de muita oração, mas havia uma expectação muito grande, uma audiência muito grande no Brasil inteiro para ver o desfecho, e o desfecho tinha que ser cinematográfico, tinha que ser impressionante, tinha que ter derramamento de sangue, tinha que ter justiçamento, vingança. As pessoas queriam, muitas pessoas equivocadas queriam isso, e o senso evangélico foi posto de lado. O maior país católico do mundo, o segundo maior país evangélico do mundo, o maior país espírita do mundo em termos estatísticos, era um país que queria justiça à base da bala. E é muito triste a gente assistir isso, porque não é isso que Jesus pregou. Não é essa a expectativa que Jesus esperava de nós. A expectativa é: orai pelos que vos perseguem e caluniam. É simples, é claro, é límpido. Jesus foi muito transparente na sua fala. Por que, Senhor, eu devo orar para aquele que faz o mal? Aí é que é o grande desafio da psicologia humana. É a gente entender como é importante cuidar dos mais frágeis. E os mais frágeis não são os mais pobres. Os mais frágeis não são os adoentados e os acabados. Os mais frágeis são os cretinos. Os mais frágeis são os covardes. Os mais frágeis são os cruéis. Os mais frágeis são os horríveis. Os mais frágeis são os violentos. Essas são as almas mais frágeis que nós temos na Terra. Porque o acamado, talvez ele nem faça mal ao outro. O depressivo, a pessoa mais pobre, mais simples, ela está passando por uma expiação. Agora o cruel, ele faz um prazer no que faz. E esse é o mais frágil na Terra. E é para esses que Jesus veio, para ampará-los e fortificá-los. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo traz a seguinte interpretação. Pode tocar mais um. O corpo não dá cólera àquele que não na tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade, escreve o pai da homeopatia no século XIX, através da psicografia, na Sociedade Espírita de Paris. O que ele quer dizer é que a culpa não é da genética. Mas ela é igualzinho o pai é descontrolado, ela é estourada do mesmo jeito. Nossa, mas ele é do jeitinho da mãe. E a gente tem essa tendência de atribuir um peso excessivo à genética, sendo que os espíritos dizem que o corpo não dá certas paixões inferiores à alma que não a tem. Talvez a alma, quando vem um corpo colérico, entre aspas, com tendências coléricas, ele tem um autocontrole, um autodomínio melhor. Ele pode ter leve tendência, mas ele não passa por essa fragilidade. O espírito que vem pelas leis da genética, pela trama da biologia, com tendências a perder o controle, a ter o sangue muito quente, a ter o sistema nervoso ativado, pelo cortisol, pela adrenalina, e eu vou com tudo. Se o espírito tem autodomínio, ele consegue dominar. Mas se ele não tem, se ele tem já as más inclinações, o que acontece? A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. A predominância, a influência da matéria sobre o espírito. E aí o espírito não se segura e ele vai com tudo. A gente viu isso nos duelos, a gente viu isso nas guerras, a gente viu isso em uma série de coisas. E aí, por que Caim matou Abel? Conta a literatura bíblica. E é a grande pergunta até hoje. Caim matou Abel por quê? Por si? Ciúme, foi claro. E o ciúme é uma ação de cólera, de ira, de descontrole. E aí a gente viu um caso muito interessante, que é um caso que eu procurei estudar e até hoje eu tento entender, que saiu no Netflix, Cenas de um Homicídio, uma família vizinha, que conta a história do Watts. O Watts, ele era casado com acho que o nome dela é Annie, e eles viviam um casamento normal, só que ela era meio ciumenta, não deixava os dois filhos, um de 5 e outro, uma criança de 5 e outra de 3 anos, irem para casa da sogra. É aquela coisa que às vezes é comum em certos casamentos. Aí um dia ele foi para o trabalho e aí ligaram para ele no trabalho dizendo que a esposa e as crianças sumiram. Ele correu do trabalho, foi para casa,
a imprensa americana por completo resolveu ajudar, mas os investigadores ficaram desconfiados porque o Watson não derramou lágrima. Ele não demonstrou aquela apreensão típica de alguém que perde parentes ou que não sabe aonde que está, se foi sequestrado, se já está morto ou não. E aí passaram ele pelo polígrafo e não conseguiu mentir. Ele realmente, por um ataque de fúria, controle, ele estrangulou a esposa no carro. Depois as crianças assistiram. Olha o tamanho da expiação desses espíritos. Ele foi para um lugar abandonado, onde tinha petróleo. Ele matou a criança mais velha na frente da mais nova. Então a mais nova assistiu a morte da mãe, a morte da irmã, sabendo que ia morrer também. E aí ele jogou os corpos no petróleo. Por que Caim matou Abel? Por que faz um pai de família fazer isso com as pessoas mais caras da vida dele, que é a própria família? Parece loucura, mas as pessoas elas perdem o freio. E é um freio que você tenta falar, não, uma pessoa dessa tem problemas psiquiátricos. Sim, mas ele já era adulto. Até essa idade ele nunca foi preso, não tem ficha policial, nunca demonstrou descontrole diante do trânsito, diante da empresa. Mas diante do casamento, a fúria tomou conta. E aí é que é o desafio. O ser humano, muitas vezes, acaba se tornando imprevisível por tendências espirituais. Por isso que é tão importante a pregação do Evangelho, por isso que é tão importante uma cultura de base no lar, é tão importante conversar com os adolescentes, por isso que é tão importante a não violência, por isso que é tão importante erradicar armas da população civil aqui no Brasil, por isso que é tão importante lutar contra o ódio, a intolerância, contra a pena de morte e uma série de outros recursos que usam a fatalidade como resposta para os desafios da vida. E essa não é a melhor resposta. A melhor resposta é a disciplina, é a convivência, a sinergia. A melhor resposta é o contrato social. Então, cólera vem de colé, do grego, e está associado à bile, né? Está associado ao fluido orgânico. E a gente dizia no passado, com a teoria dos humores, a raiz da medicina, que a pessoa era biliosa, né? Ela era sangue quente, ela tinha fúria, tinha ímpio, e um ímpio descontrolado. Quantas vezes a gente viu isso muito? Não, essa pessoa tem ímpio, ela não consegue se controlar. E aí os pais usavam da violência para controlar uma criança ou um adolescente violento. Você nem me responde para você ver o que vai acontecer. E aí era uma violência cíclica, né? A criança era violenta, o pai era violento, e a cultura de muitos de vocês foi assim. Foi criado na base da varada, da chinelada, um pedaço de pau, cabo de vassoura, fio de telefone, e uma série de outras coisas que eram os recursos pedagógicos da década de 80 para trás. Hoje, parece que não tem recursos pedagógicos, aí a criançada faz a festa e acha que a vida é um playground. A gente perdeu o senso de equilíbrio. E aí eu, como professor, tenho pegado certas crianças que não dá nem para narrar a biografia aqui, porque é complicado. É muito complicado. Então, pode passar. O Peter Sloterdijk, ele fez um estudo sobre a ira em um tempo, né? Ele fez um estudo da ira ao longo de vários séculos, e ele diz que a ira é considerada, pela teoria de Platão, como um afeto timótico, né? Timós designa os órgãos, né? Impulsos biológicos que tem a ver com a excitação, a afetação, a inflamação, uma pessoa inflamada, né? Então, ele diz que há muitos indivíduos dentro dessa teoria grega, platônica, que são indivíduos que carregam esse timós, esse ímpio, essa capacidade fácil de perder o controle. É a pessoa pavio curto. E essas pessoas a gente vê no espaço público, a gente vê nas redes sociais e assim por diante. Só para elencar algumas situações, nós vemos isso para frente ou para baixo. Nas torcidas organizadas, os pais levam seus filhos, os avós e as mães levam seus filhos para assistir futebol e acabam assistindo isso aí. Torcidas organizadas, rivais, violentas, na realidade, algumas torcidas desorganizadas brigando entre si. Nós vemos isso dentro de repartições públicas, em que muitos representantes da República vão aos tapas porque não conseguem manter o debate ideológico e vão para o debate físico, né? E nós vemos isso dentro das redes sociais. Eu gosto muito desse filme polonês. Se tiverem oportunidade, vocês pais que não entendem o quanto as redes sociais
podem, mal utilizadas, prejudicar as pessoas, é muito importante assistir esse filme, Redes de Ódio. Conta a história do Tomás Genza. O Tomás, ele era um jovem que fazia tudo pelo poder. E ele era craque nas redes sociais. Aí o que ele foi feito? Ele foi contratado por uma empresa para difamar um político. O que ele fez? Ele se aproximou do político e começou a ter um relacionamento homossexual. Por quê? Porque estava ganhando dinheiro para isso. E aí ele começou a gravar o político nos momentos de fragilidade dele. O Tomás era um adolescente, um garoto, mas era um adolescente astuto. E aí que é o perigo. A astúcia tem sido cada vez mais precoce. A astúcia já não é mais coisa de gente velha, é coisa de gente com 18, 19 anos que faz coisas que nenhum carnaval deixa para trás. Então é uma coisa estranha. E aí o filme mostra o quanto ele manipula e ele começa a utilizar as redes sociais de uma maneira tão ferrenha, tão louca, tão alucinada, que quando chega no final do filme, o político que não fez nada de errado do ponto de vista político tem a sua vida devassada. E ele ganha muito dinheiro. Ele destrói a própria chefe dele, passa a mandar nela, porque ele passa a ter acesso a coisas de errado que ela fez e ele usa isso como moeda de barganha. Isso foi muito utilizado no nosso país e em muitos países esse ano e anos anteriores. Ou seja, as pessoas utilizam a comunicação midiática, a comunicação das redes, para controlar pessoas, para criar divisões, para criar bolsões de grupos, para criar partidos não políticos, mas partidos ideológicos. E aí você tem que ter um lado. Hoje é cobrado que você tem lado. Se você não tiver um lado, você é um alienígena. Você está do lado de quem? Do A ou do B? Do C ou do D? Como é que é aí? Você já se decidiu? Você tem que se posicionar. E aí é complicado. Porque não é assim que Jesus espera da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, prometida lá no Velho Testamento e apregoada por Jesus, é completamente diferente desse tipo de mundo imperfeito que os Espíritos trazem para hoje, passa. E a gente vê hoje os stalking, a perseguição nas redes sociais, os haters, que são os perseguidores, são aquelas pessoas que elas vão a fundo na sua vida, elas cavucam e elas arrumam de tudo para te derrubar. E a gente vê isso no mundo juvenil facilmente. Quantas vezes tem crianças e adolescentes que voltam para casa meio deprimidos, meio cabisbaixos, e os pais falam: você apanhou na escola? Não, aconteceu algo pior. Foi um grupinho lá e difamou a vida da pessoa, criou um perfil fake e aí transformou a pessoa no personagem que é o bobo da corte. E muitos pais que não têm domínio da tecnologia não entendem o que está acontecendo. Porque hoje existe um mundo virtual e os nossos adolescentes muitas vezes vivem mais nesse plano virtual do que real. E como os pais e avós são acostumados com o mundo concreto, o mundo olho no olho, o mundo do aperto de mão firme, não compreendem o tanto que esse outro mundo mexe com a mente, mexe com a psicologia, cria ansiedade, cria depressão, cria divisão, cria cultura do preconceito e cria isso que eu acho seríssimo, que é o problema dos crackers, que são aqueles que dominam a tecnologia e usam a tecnologia para contravenção, para divisão social, para desrespeito. E são pessoas extremamente especializadas. As pessoas que dominam realmente a arte de fazer o mal utilizando a ferramenta que a modernidade trouxe. Por isso que a gente tem que ter uma educação cada vez mais aberta, estudada. Tem pais que querem educar os seus filhos do mesmo jeito do dia que eles nasceram. Não! Papai, mamãe, vovô e vovó tem que estudar todo dia. Tem que se aperfeiçoar todo dia, tem que assistir palestra, tem que fazer curso, porque o mundo é complexo, ele está se sofisticando muito. Se você imaginar que você vai criar seu filho do mesmo jeito que do primeiro ano que ele nasceu, eu nasci na década de 80. Se minha mãe fosse me dar um conselho baseado na cultura da década de 80, hoje não faz sentido. O primeiro conselho que ela me daria é: lave as mãos antes de comer. Hoje, numa época em que o mundo invade a cabeça do seu filho, com ele dentro de casa, por meio da tela do computador, os conselhos têm que ser melhores. Os conselhos têm que ser amplos, plurais, para alcançar realmente a nova geração. Por isso tem muitos pais e avós que dizem assim: eu não dou conta desse menino, eu não entendo, parece que o capeta tomou conta do corpo. Não é o capeta, não, é a cultura. E a família precisa criar ferramentas para lidar com essa cultura tão volátil, flexível, dinâmica e uma cultura muitas vezes violenta.
precisa se aperfeiçoar. Não dá para a gente fingir que é papai e mamãe. A gente tem que correr atrás, porque são espíritos que vieram nas nossas mãos para serem conduzidos para o bem. E a gente vai ter responsabilidade pela negligência disso. Ah, mas eu vivo tantos problemas. Eu entendo as nossas expiações. Todos nós passamos por lutas. É aí que a gente tem que criar um laço familiar muito forte, para que a gente vença os problemas juntos, para que os nossos filhos aprendam a gente resolver os nossos problemas e no futuro resolverem os seus. Ver a nossa fé, a nossa coragem moral, o discernimento que a gente carrega, a maneira da gente tomar decisões, de se posicionar, de colocar as cartas na mesa e dizer: ó, papai errou aqui, ó, papai bebeu muito, papai não dava conta de se controlar, papai vivia uma doença interna, o problema não era a bebida, era a doença interna, e aí eu buscava na bebida uma maneira de resolver essa doença interna. Ser transparente para os filhos, para eles entenderem que somos frágeis, mas que nós lutamos para fortalecer nossos pontos frágeis, para que eles também lutem, porque senão eles vão falar: eu nasci para dar errado mesmo. Não. Quantos jovens falam para mim: eu sou burro, você é burro a vida toda, então não tem solução para mim, e adotam essa cultura do vitimismo como se fossem: ah não, eu vim para o crime mesmo, eu já tive tantos alunos criminosos, não, eu vim para o crime mesmo, eu vim para botar terror no mundo, eu nasci para isso, e acreditam piamente nisso. Isso é cultural, isso pode ser mudado. E aí a gente vê a cultura do cancelamento nas redes sociais, que é uma coisa muito grave, que está entrando dentro do direito penal. A gente vê também, pode passar, agora você pode passar mais rápido, as bolhas sociais vão setorizando as pessoas, elas vivem nos seus grupinhos, nas suas nuvens, e aí você entende: mas do que o meu filho, a minha filha está falando mesmo? Ela está falando a linguagem da bolha, a linguagem do grupo, da tribo social, da aldeia social. Aí, se você tentar entrar na bolha, você é tratado como estranho, alienígena, demodê, como alguém do passado, ultrapassado. E aí você fala assim, você não entende qual que é a dessa nova geração. A dessa nova geração que ela cria uma linguagem tribal, uma estrutura muito particular, reservada, e isso às vezes acontece até dentro da religião. Quantas igrejas se fecham em si mesmas e têm suas próprias regras, sua própria mentalidade, sua própria maneira de fazer decisões? Aí vem alguém de fora, olha e fala: gente, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é a bolha. As pessoas se fecham nessa redoma e querem viver o seu mundo particular. E isso é muito grave, porque as redes sociais, a internet, permitiu que essas bolhas fossem cada vez mais fortes. E aí a gente vê as pessoas sendo canceladas de uma maneira assim brutal, como se elas não fossem seres humanos, mas apenas ícones. Eu vou lá e pinto tudo, mancho a imagem da pessoa, sabe? Cuspo na imagem da pessoa e fica por isso mesmo. Quantas vezes a gente viu uma garota negra que postou foto com o namorado branco e as pessoas foram lá e picharam? Não, isso não é possível, brancos e negros se misturarem. Aí as pessoas perguntam: o que os outros têm a ver com isso? Vale a pena a gente refletir. E aí, o Leandro Carnal, no livro Todos contra Todos, acusa uma característica muito brasileira. Ele diz: a violência é do outro, nunca minha. Aliás, eu rodo pela cidade de Anápolis como se eu fosse um Gandhi orientado pelo espírito de Madre Teresa de Calcutá. Os outros é o Gengis Khan no volante, é o Átila no banco de passageiros, violentos ao dirigir. Somos violentos nas ruas, violentos nos comentários, violentos nas fofocas, violentos ao torcer por nosso time, violentos ao voltar. Muitas vezes nós estamos praticando a violência e achamos que a culpa é da política, achamos que a culpa é do partido, achamos que a culpa é do time de futebol. Não, a culpa é do ser humano imperfeito, que não se policia, que negligencia essa autorrevisão. Passa. E aí, o Evangelho, novamente, o pai da homeopatia diz: o espírito pacífico, ainda que no corpo bilioso, será sempre pacífico. E que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio, ali secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro, o caso, ela será expandida. Então, o espírito reencarna num corpo que tem tendência pacífica. A violência vai existir, outro roteiro, mas a culpa não é do corpo físico,
A culpa não é da genética, não é do pai e a mãe que legou isso para os filhos. É o espírito que ainda está necessitando de progresso. E aí, o livro dos Espíritos, pode passar mais uma, debate bastante a natureza humana. E eu gosto muito da pergunta 742, em que os Espíritos dizem: o que é que impede o homem à guerra, à contenção, ao desrespeito? Predominância da natureza animal, transbordamento das paixões, ou seja, influência da matéria. O Allan Kardec, no item 6, ainda diz: eivados das nossas paixões, paixões de ódio, paixão de inveja, paixão de ciúme, paixão de orgulho, os espíritos de categorias inferiores acabam se comprazendo no mal. Então, toda vez que você vê alguém covarde, é porque ele é eivado de paixões inferiores. E o livro dos Espíritos continua, lá na introdução do item 6. Eu acho esse item 6 que deveria ser estudado pelas famílias. Chega em casa, pega o livro dos Espíritos, analisa o item 6, faz um estudo filosófico sobre ele, conversa com o seu parceiro, conversa com seus filhos para entender o que Kardec quer dizer ali. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo, ele participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns, e pela alma, ele participa da natureza dos espíritos. Mas dia virá em que nós não vamos participar mais da natureza dos animais, não vamos reencarnar em corpos animais, sapiens. Nós viveremos apenas no plano espiritual, com o nosso corpo espiritual, paz. E aí, continua o livro dos Espíritos. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se, devido à influência da matéria. Então, a influência da matéria é que faz com que nós sejamos egoístas e pensamos só em nós e queremos tudo para nós. E aí, o egoísmo concorre contra as leis, contra a organização social e contra a educação. Então, a lei, a educação, a boa cultura serve para exatamente ajudar o espírito a domar o seu egoísmo. Isso está lá na pergunta 917. No Obras Póstumas, o Allan Kardec, no capítulo Orgulho e Egoísmo, ele ainda reforça isso, que o egoísmo e o orgulho nascem do instinto natural, o instinto de preservação da espécie. Eu vou tentar me defender, então é você ou eu. É o mundo das feras. Pode passar. Continua. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos e para outra. Então, quando você tem uma paixão e essa paixão passa a governar a sua alma, ela acaba intoxicando e trazendo prejuízos para várias pessoas à sua volta. Não importa a instituição que você esteja, instituição policial, educacional, religiosa, instituição médica, instituição esportiva, qualquer instituição, se você entra para essas instituições levando as suas paixões, essas paixões vão semear uma seara de sementes negativas. Isso está lá na pergunta 908 de O Livro dos Espíritos, pode passar. E aí, a irmã Cipriana traz um caso interessantíssimo no capítulo 5 do livro No Mundo Maior. O Camilo, que é esse da esquerda, o Camilo era um homem rico, dono de uma loja de quinquilharias, e o Pedro, que é o da direita, trabalhou a vida toda com o Camilo. Um dia o Pedro quis se emancipar. Chegou o Camilo e falou: Camilo, brigadão, você me ajudou, você me apoiou no momento que eu precisava, mas agora eu preciso seguir minha vida e eu preciso que você acerte as contas comigo. O que o Camilo fez? Não vou acertar, e se você me deixar, você está me traindo, some da minha frente e você não vai levar nada. O Pedro, num ataque de fúria, fez o quê? Matou o Camilo. Mas só que ficou por isso mesmo. E o livro No Mundo Maior, a irmã Cipriana foi visitar o Pedro, que é o assassino, no hospital, porque ele estava doente com a consciência culpada. E adivinha quem que estava rondando o Pedro ali? O Camilo, o ex-dono do comércio, desencarnado. E a irmã Cipriana, que é uma entidade veneranda, conversou com os dois. Conversou com o Pedro fora do corpo, durante o sono, e conversou com o Camilo desencarnado. O Pedro entendeu a sua culpa e quis o perdão, mas o Camilo não quis perdoar. O ódio, a fúria, a revolta por ter perdido a fortuna, por ter perdido o poder, por ter perdido o título, não é por ter sido assassinado, é por ele ter perdido a sua posição, o seu status, apaixonado pela vida física, apaixonado pela sua personalidade.
E quantas vezes a gente está educando os nossos filhos assim? Dando o melhor videogame, dando coisas materiais, fazendo eles serem apaixonados pela vida material. Aí quando vem os reveses, as lutas, as intempéries da vida, eles continuam apaixonados pela vida material e não se desligam da terra. E ficam perambulando aqui por uma questão cultural. Foram ensinados, educados, talhados, treinados para ser desse jeito. Ah, mas meu filho, eu vou dar um kit bom, eu sou classe média alta. Meu filho, quando ele terá 18 anos, eu vou dar o melhor carro, uma SUV para ele. Eu quero ver ele colocando roda de magnésio, rebaixando o carro. Ele gosta, deixa o menino se divertir. Quantos pais falam isso? Se ele for preso, eu vou lá e pago, compro o delegado. Isso é à toa. Aqui a gente é que manda. E educam os espíritos para serem como Camilo, apaixonados pela vida material, apaixonados pela vida física. E isso é uma ilusão, é uma mentira que os espíritos inventam para si mesmos e acabam se prejudicando. E aí o Buda, no verso 333 do Dhammapada, eu gosto muito do Buda, o Siddhartha Gautama, em que ele diz que o discípulo que deseja liberdade em relação às paixões deve libertar-se do desejo. No versículo 25 ele escreve: libertar-se do desejo através do esforço, da atenção, da disciplina e do autocontrole. O autocontrole é essencial, é uma das habilidades, é uma das virtudes que a gente tem que mais ensinar para os nossos filhos, a ter controle sobre os próprios impulsos. E, para encerrar, a Segunda Guerra Mundial teve 65 milhões de mortos. Uma tristeza. A Primeira Guerra Mundial passa. A Segunda Guerra Mundial, de 65 pulou para 72. Quanta cólera, quanta fúria, quanto ódio. 72 milhões de pessoas, gente. É o quê? Metade da população? Não, quase. Um pouco mais de um terço da população brasileira morta. Num país gigantesco, continental quanto o Brasil. E aí, pode passar, a gente vê os campos de concentração e a desumanidade que aconteceu. Você conta lá a hora aí para mim, que eu não sei quantas horas agora. 8h25, então eu tenho que encerrar agora. Vou fazer só pela metade. E aí a gente vê o campo de concentração e a tristeza que foi você ver tantos judeus serem considerados uma raça espúria, simplesmente porque nasceram naquele lugar, naquela etnia, né? Passa. E aí eu me lembro desse caso dessa mulher, a Edith Edger, que se você tiver a oportunidade, leia esse livro, né? É o livro A Bailarina de Auschwitz, em que ela conta que quando ela chegou no campo de concentração, ela ficou diante do Mengele, que é o médico que fazia os experimentos com os judeus, era o anjo da morte. E no momento aprazado, o Mengele falou: solta dos braços da sua mãe. A mãe se virou, pegou nas mãos dela, apertou firme e olhou bem fixo para os olhos dela. Foi a última vez que ela viu os olhos da mãe. Aí o Mengele falou: não, ela vai só tomar um banho. E aí a mãe se foi e ela foi para o dormitório. Chegando no dormitório, foi ficando tarde, a mãe não voltava desse tal de banho. Aí ela perguntou para uma menina do lado, ela era jovem, né? Quando é que volta esse banho? Aí a menina pegou e apontou para a fumaça subindo e falou: ah lá, sua mãe queimando lá. Foi assim que ela descobriu e se despediu da mãe no mesmo dia, sabendo que a mãe, em poucos minutos, conversava com ela e em poucos minutos a mãe era cinza. É muito doído você saber que o ser humano é capaz dessas coisas. Saber que muitas vezes as pessoas não têm freios. Por quê? Por ideologia, por confusão, por cultura de cancelamento, negacionista, perturbadora. A gente tem que preparar mais a nova geração para que isso nunca mais aconteça. Mas ela ficou presa a isso? Não, pode passar. Ela escreveu o livro dela quando saiu, A Bailarina de Auschwitz, e depois ela se casou, perdeu o noivo na guerra, junto com o pai na guerra, ou seja, teve o luto de novo. Ela se tornou palestrante, foi uma das consultoras que ajudou os soldados vítimas da guerra do Vietnã, e hoje ela é bisavó, está viva até hoje, deu entrevista para o Bial, da Rede Globo, esse ano, e nessa entrevista da BBC que ela deu esse ano, ela escreveu: gosto de olhar para essa cicatriz no corpo dela,
causa das agressões no campo de concentração, que eu afago, que me conduz hoje a guiar outros a curar as suas angústias. Ou seja, ela tem uma cicatriz interna e uma cicatriz física que ela olha, mas ela já não olha mais com raiva, ela olha com sublimação. E ela tenta ajudar outros a sublimarem também as suas dores. Continua ela: é necessário reconhecer que não há perdão sem cólera. Às vezes a gente perdoa porque existiu a mágoa, porque existiu a raiva, porque existiu a ira. Se não existisse a mágoa, se não existisse a ira, se não existisse a fúria, não necessitava do perdão, estava tudo certo. Vocês acham que Jesus perdoa? É uma pergunta interessante, né? Porque o Novo Testamento diz que o perdão dos pecados é dado apenas por Deus e pelo seu Filho unigênito, né? Que é Jesus Cristo. Só que a concepção de perdão não é a mesma da nossa língua. A concepção de perdão é da remissão de pecados. Você pecou, então eu vou ser misericordioso, eu vou remir os seus pecados. Ou seja, eu vou, entre aspas, desconsiderá-los e tratá-lo como gente, na sua dignidade humana. Eu não vou te tratar como um ser inferior, porque eu sou Deus e posso te perdoar sim. Mas a noção que a gente tem de perdão é de desculpa. Eu vou desculpar o erro que você cometeu. Mas a gente só desculpa se a gente se sente agredido. Deus não se sente agredido. Jesus não se sente agredido, porque eles amam, simplesmente amam. Então, quando a gente promove o amor, promove a paz, o perdão ele vai ser menos necessitado, porque há um laço que nos une e nos fortalece. Para encerrar, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, pode passar. Eu queria a frase da Anne. A Anne foi um dos casos que enfrentou o campo de concentração, viveu durante a sua adolescência de 2 para 3 anos trancafiada num anexo de uma casa alemã. Pode passar. O anexo era curtinho desse jeito, fica lá na Holanda. Sofreu muito porque a família era judia, mas infelizmente o seu pai, Otto, e toda a família foram pegos pelos nazistas. Pode passar. E aqui está o diário original, com a sua letrinha, sua foto, tudo direitinho. Ela escreveu um diário que foi ganhado do pai, e esse diário foi traduzido para mais de 85 línguas e é considerado uma das obras mais importantes da literatura mundial. Uma criança de 14 anos escreveu um livro que vai ficar imorredora na história. Por quê? Porque ela era um espírito agudo, lúcido, discernente. Era um espírito que sabia o que estava escrevendo. Com 13 aninhos ela escreveu coisas, e eu quero me despedir dizendo 2 coisas que ela escreveu que vai ficar como mensagem para o nosso encerramento. Vocês viram que eu percorri um pouco do cinema, da literatura, mostrei como a literatura encara os fatos, as questões, e eu encerro com o caso de uma vítima da cólera. Como é que uma vítima da cólera transmite um recadinho para todos vocês, e eu espero que vocês levem esse recadinho para os seus filhos. Essa vítima desencarnou com 14 anos de idade, e com 14 aninhos ela escreveu isso para nós. Passa. Pode passar. Pode passar a partir dela. Aqui no diário. Dia 15 de julho de 1944. Escreve ela: é por milagre que eu ainda não renunciei a todas as minhas esperanças. Na verdade, tão absurdas e irrealizáveis. Mas eu agarro-me a elas, as esperanças, apesar de todos e de tudo. Porque tenho fé que no que há de bom no homem. Não é possível construir uma vida tomando como base a morte, a miséria e a confusão. Vejo o mundo transformar-se pouco a pouco no deserto. Uma criança de 13 anos de idade escreveu isso diante de um mundo que estava deserto de quê? De amor. Deserto de quê? De humanidade. Passa. Completa ela no dia 14 de julho de 1944 no seu diário. Pode passar. Ouço cada vez mais forte a trovoada que se aproxima. Essa trovoada que nos há de matar. E realmente só o pai sobreviveu, o resto da família toda passou pela desencarnação. Sinto o sofrimento de milhões de seres, e mesmo assim, quando ergo os olhos para o céu, penso que um dia tudo isto voltará a ser bom, que a crueldade chegará a seu fim e que o mundo virá a conhecer de novo a ordem, a paz, a tranquilidade. Até lá, tenho que manter firmes os meus ideais. Mantenha firme os seus ideais, apesar da vida difícil, apesar dos conflitos, das lutas, apesar desse ano que nós passamos.
olhe para os céus e sinta que algo de bom há de vir, trazendo novamente a ordem, a paz e a tranquilidade. Transmitam essa sensação de confiança no futuro, de fé no homem para as novas gerações. Permita que eles carreguem esse bojo de esperança, porque o Evangelho é o Evangelho das consolações, é o Evangelho das promessas, é o Evangelho de esperança. E nós, como cristãos, temos essa característica de acreditar naquilo que Jesus nos prometeu, que os mansos herdariam a terra e que Ele nos prepararia um lugar. E eu tenho certeza que essa mocinha deve estar num desses lugares, porque quando Divaldo Pereira Franco foi visitar o museu em sua memória, ela apareceu para ele e contou certos detalhes e peculiaridades que não tinha no diário. E ela se apresentou para ele não como espírito adulto, que ela se encontra no mundo espiritual, mas como o espírito da adolescente. Mostrar para ele o quão juvenil ela era. Ela era menininha, tinha pouco mais de 1,50 m, era miudinha. E essa criança pico-ruxa disse isso para cada um de nós. Eu espero que a gente possa voltar pregando a paz, pensando que todos os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Muita paz a todos.